como é regra de 3, você tem que saber identificar as grandezas que estão sendo trabalhadas, né? Tudo aquilo que está sendo medido. Ou seja, o número de funcionários que ele dá em questão, o número de clientes que são atendidos e o tempo que leva para realizar o atendimento de todos esses clientes. Né? Então ele diz assim na questão que 6 funcionários, né, conseguem atender 100 clientes em 45 minutos. Aí a questão quer saber o que? A questão pede para a gente determinar se eu colocar mais quatro funcionários, ou seja, se eu tinha 6 e coloco mais 4, então se eu tenho 10 funcionários agora trabalhando para atender 100 clientes, eu vou precisar de quanto tempo para fazer isso, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente coloca tudo abaixo de coluna, né? Então, eu coloquei 10 10 funcionários, clientes é a mesma quantidade de clientes, 100, e o tempo é X, que eu não sei, que é o que eu quero saber. Né? Então, nessa regra de 3, a gente faz a análise agora se é diretamente ou inversamente proporcional. Né? Então, a gente fixa aqui uma setinha para cima, ou poderia ser para baixo, né? Mas eu coloquei para cima, uma seta para cima, aonde está a variável de interesse, que é o X, que eu quero saber que tempo é esse. Né? Então, o que é que eu faço? Eu estou analisando essa, então no momento eu esqueço eu apago uma das duas, sempre eu só analiso de duas em duas. Então eu analiso a que eu estou querendo achar, então o tempo. Então eu penso assim, quanto maior for o tempo com o número de funcionários fixo, certo? Quanto maior for o tempo com uma certa quantidade de funcionários, eu vou atender mais clientes ou menos clientes. Aí a gente pensa, mais cliente, né? Quanto mais tempo eu tiver para atender com uma certa quantidade de funcionários, eu consigo atender mais clientes, né? Então, setinha para cima, certo? Então agora esquece esse e analisa esses dois. A gente vê quanto maior for o tempo para um número de clientes fixo, né? Quanto maior for o tempo, eu vou precisar de menos funcionário ou de mais funcionários. Aí eu penso, eu vou precisar de menos funcionários. Né? Quanto maior for o tempo que eu tiver para atender uma certa quantidade de funcionários, uma certa quantidade de clientes, eu vou precisar de menos funcionários. Certo? Poderíamos pensar também, quanto menor for o tempo que eu tiver, quanto menor for o tempo que eu tiver, eu vou precisar de mais ou menos funcionários. Mais funcionários, né? Quanto menor o tempo que eu tiver, eu vou precisar de mais funcionários, que é para dar de conta do atendimento. Né? Então é uma coisa inversamente proporcional à outra. Então se eu boto flecha para cima aqui, eu vou colocar a flecha para baixo aqui, certo? Então a gente fica com isso. Aí agora, depois que está feita essa análise, a gente faz o seguinte: a coluna que eu estou interessado em descobrir, que é o X, eu repito ela, certo? E eu trago as outras colunas, deixando na mesma ordem que a seta está indicando, né? Então, se eu trouxe com seta para cima, eu vou trazer todo mundo com seta para cima também. Então, eu vou trazer 6, se era 6 e 10, como essa, para ficar com seta para cima, eu trago 10 e 6. E aqui tá seta para cima e tá igual, né? Não tem problema. Então 100 e 100 eu retrouxe pra cá, certo? Então o que é que eu faço agora? Eu faço assim, para resolver regra de 3, depois que eu organizo isso, sempre a primeira coluna vai ser a que eu estou interessado em saber e as outras eu repito. Então eu faço assim, se isso é realmente proporcional, então o produto dessas três coisas tem que ser igual ao produto dessas três, certo? O produto dessas três tem que ser igual ao produto dessas três. Então o que é que eu faço? X vezes 10 vezes 100 tem que ser igual a 45 vezes 6 vezes 6 vezes 100, certo? Então eu faço 10 vezes 100 dá 1000, 1000x, né? Aí 45 vezes 6, 270
vezes 100, 27.000, certo? Então, x está multiplicando, 1.000 está multiplicando x, passo dividindo, né? Então, corta os zeros com os zeros, ficou com 27. Então, eu cheguei o quê? Eu cheguei que o tempo que eu preciso, dadas as condições que ele me falou, eu vou precisar de 27 minutos, certo? Que é exatamente o item A, beleza? Então, era uma questão que envolve regra de 3 composta, inversamente proporcional, né? Que apareceu no momento a inversão aqui. Então, era esperado que o tempo fosse menor, né? Se eu fixei a quantidade de clientes, certo? Se eu tenho uma mesma quantidade de clientes aqui, e se eu aumento o número de funcionários, eu ia esperar o quê? Que, como eu tinha mais funcionários, eu ia esperar que o tempo diminuísse, né? Fosse menor o tempo para realizar esse atendimento. Então, é isso, essa questão. E as outras questões seguem no raciocínio. Você tem que identificar, né, quais são, o que é que está sendo medido, e colocar isso, e coloca essas informações, e coloca o que é que ele dá, os números que ele dá, e o que ele está querendo encontrar, que você chama de X, no caso.